Tudo bem? Então, boa noite a todos. Mais uma aula do programa de educação continuada aqui dos preceptores do Hospital de Urgências de Goiás na residência multiprofissional. Aberta também aos convidados externos, que graças ao Deus vem de todo o Brasil para poder participar desse momento com a gente. Então, nós vamos discutir um pouquinho do desmame no cardiopata e algumas particularidades. Então, essa aula vai ter um ritmo muito específico assim para a gente poder refletir sobre a fisiologia do que implica esse desmame e depois eu vou discutir um artigo com vocês. Esse artigo eu acabei de enviar no grupo da Central, lá no Telegram. Todo mundo que está lá já recebeu uma parte importante do conteúdo de hoje. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui a, a apresentação. Vocês já estão vendo? Vamos dar início aqui aos trabalhos. Esse é o nosso tema de hoje, na data de hoje, falar de desmame em cardiopata grave. E especialmente, pessoal, deixa eu só arrumar aqui um negocinho. Pronto. Especialmente, ressaltar para vocês o fato que esse desmame é complexo, tem vários detalhes que você vai ter que prestar atenção aqui. Vamos a eles então. Primeiro, como eu falei, uma grande parte da aula é baseada nesse capítulo que eu, Francisco e Balbino escrevemos há algum tempo atrás, e ainda um capítulo bastante atual, na revisão que eu fiz esses dias sobre ele, vale a pena. Volto a dizer, está disponibilizado a vocês lá no grupo da Central. Bom, vamos entrar no mérito, e uma das coisas interessantes quando eu penso em desmame de cardiopata é esse evento aqui, ó, o edema de congestão pulmonar. Então, quando muita gente discute isso, né, como é que eu devo lidar com essa situação, como é que os especialistas em ambiente crítico têm que saber lidar com o edema pulmonar de origem cardiogênica. Eu já vou antecipar que esse é um dos principais problemas que nós temos. Claro que eu não quero te ensinar toda a minúcia do tratamento farmacológico, não é o fórum para hoje. Mas uma das ideias que eu quero chamar a atenção para vocês é que, assim, numa das principais fisiopatologias que a gente discute desde a graduação, aparece isso aqui, ó, o edema pulmonar cardiogênico agudo, secundário demais a disfunção do ventrículo esquerdo. Então, quando eu estou pensando em desmame da ventilação mecânica para o cardiopata, eu quero chamar muito a atenção de vocês para esse item aqui, ó. Então, uma vez que eu tenho uma disfunção aguda do ventrículo esquerdo, né, isso tem uma tendência enorme a causar um aumento da pressão capilar pulmonar e acabar levando a extravasamento. Então, vamos discutir um pouquinho essa fisiopatologia já já, mas entender que a disfunção do ventrículo esquerdo muitas vezes presente num cardiopata. Então, vamos imaginar que esse paciente infartou. Se ele infartou, ele comprometeu uma artéria importante do lado esquerdo do coração dele. É muito mais comum um infarto acontecer do lado esquerdo que do direito. Tem muito mais massa de miocárdio, né? Tem muito mais músculo ali para ficar isquêmico, para necrosar. Então, se eu pensar que eu tenho uma lesão coronariana esquerda, eu estou sujeito a uma disfunção aguda do ventrículo esquerdo. E quando isso acontecer, nós vamos ver como já já eu estou muito sujeito à disfunção, à congestão e à crepitação e ao edema pulmonar de origem cardiogênica. Agora, é interessante pensar nisso aqui, ó, a apresentação clínica, né? Quando eu penso na apresentação clínica, já chama atenção, ó, a taquipneia, e aqui eles classificando uma frequência ventilatória maior de 25. Legal que eles separam um pouquinho aqui a taquipneia do que seria a dispneia, o aumento do trabalho ventilatório, né? E a partir dali, eventualmente, no quadro de comprometimento mais importante, a hipóxia. Então, chama atenção a presença de dispneia, o aumento do trabalho para respirar, né? Obviamente, a taquipneia, a hipóxia. Deixa eu ver aqui, alguém entrou, Laura, esse microfone, já fechei. Então, assim, nessa situação, se eu tenho taquipneia com uma frequência maior de 25, aumento do trabalho da ventilação, eventualmente hipóxia, eles ainda mencionam aqui a questão dos crepitantes bilaterais, e normalmente basais, que vão se colocando para cima, assim, né? Então, é uma coisa importante para a gente pensar na crepitação também. Eles mencionam ainda, no caso do edema pulmonar, que a ideia é melhorar a oxigenação. Então, se eu quero melhorar a oxigenação, eu vou principalmente buscar isso se a saturação estiver menor de 90. Posso usar a ventilação não invasiva, posso usar a KNAF. Claro que isso aqui é um tópico específico de suporte ventilatório na disfunção do ventrículo esquerdo, mas como a gente vai falar de desmame em cardiopata, é muito frequente que isso aqui aconteça. Então, quando eu vou lidar com uma circunstância como essas, lembrar, se eu estiver pensando em desmame, for estubar alguém e não levar em consideração o que a gente vai discutir, está muito sujeito a aparecer a disfunção aguda
a taquipneia, a dispneia, a hipóxia, os crepitantes, e aí você tem um quadro muito mais grave. Ou seja, se você estubar o paciente na hora errada, sem fazer os devidos testes, está muito sujeito à disfunção ventricular voltar. Né? Isso está muito ligado a um mau prognóstico. Se esse paciente, após a extubação, evoluir com insuficiência respiratória, com congestão pulmonar, é natural, de origem cardiogênica, é natural que a chance dele ser reentubado é muito grande e de morrer é muito grande. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu quero lembrar de algumas questões fisiológicas muito importantes para vocês, usando aqui um slide da época da pandemia, mas que tem figuras interessantes aqui que valem para tudo, não só para o Covid-19. Então, vamos pensar no seguinte: se eu olhar para essa relação alvéolo capilar aqui, sem entrar no mérito de pressão capilar pulmonar agora, o que acontece é que quando eu tenho ar aqui dentro dos alvéolos, essa pressão do ar tende a manter esses alvéolos expandidos, diminuir a tensão superficial do alvéolo, garantir que a pressão dos alvéolos vai ser suficiente. Agora, por outro lado, eu tenho sempre os capilares pulmonares aqui sujeitos a querer deixar o líquido extravasar. Então, esse slide aqui é até usado para falar que se o alvéolo estiver muito pressurizado, eu posso causar uma compressão mecânica do meu capilar se eu botar pressão demais. Não é nem o tópico que a gente quer até hoje, mas é entender que numa situação em que a pressão não esteja adequada, eu estou sujeito a ter mais líquido do que eu gostaria aqui dentro, e uma vez que eu tenha mais líquido do que eu gostaria aqui dentro, esse líquido pode se acumular aqui, entre aspas, mas aumentar a pressão capilar pulmonar. E se eu tenho um pulmão sadio, por exemplo, quando essa pressão capilar pulmonar fica maior de 18 milímetros de mercúrio, existe uma tendência ao líquido extravasar e tentar invadir esse alvéolo aqui. Né? Então, a gente sempre começa a pensar na disfunção do cardiopata. Se você está pensando em desmame, eu estava dizendo para vocês, se você tem ar na via aérea, o ar tende a manter o alvéolo expandido. Esse alvéolo expandido diminui a tensão superficial, isso é muito legal. O ar também previne que, eventualmente, uma situação em que eu tenha uma pressão capilar pulmonar aumentada, esse líquido todo vai invadir o alvéolo com muita facilidade. Então, vamos entender? Aonde o ar está, eu tenho uma tendência a manter uma certa pressurização, uma diminuição da tensão, um raio de alvéolo que garante que, mesmo que eu tenha uma pressão capilar pulmonar aumentada, e eu disse um valor aqui, acima de 18 milímetros de mercúrio, num pulmão normal, mesmo que o líquido tenda a extravasar, a presença do ar dificulta isso. Agora, vamos pensar que o paciente tem uma disfunção ventricular. Vamos pensar que ele tem uma disfunção do ventrículo esquerdo. Então, eu estou pintando aqui um ventrículo esquerdo que não está funcionando tão bem. Se o ventrículo esquerdo não está funcionando tão bem, ele vai ter uma tendência à diminuição do volume sistólico. Ele vai bombear um pouco menos de sangue. Quando ele bombeia um pouco menos de sangue, pessoal, o que acontece é que aumenta o volume sistólico final. Sobra um pouquinho de sangue aqui no ventrículo esquerdo no final da sístole. Quando aumenta esse volume sistólico final, acaba aumentando um pouco a pressão dentro do ventrículo esquerdo. E essa pressão fica um pouquinho mais alta, repercute na pressão dos átrios, que vai dificultar a drenagem pelas 4 veias pulmonares. E quando eu tenho uma disfunção do ventrículo esquerdo, com uma diminuição do volume sistólico, com o aumento do volume sistólico final, eu vou ter um aumento da pressão no ventrículo esquerdo. Isso vai, de maneira retrógrada, repercutir na pressão do átrio esquerdo, repercutir na pressão das 4 veias pulmonares, e eu posso causar um fenômeno de congestão retrógrada que pode levar esse paciente a uma pressão capilar pulmonar acima de 18. Então, vamos ver onde eu quero chegar com vocês antes de continuar essa aula. Numa situação em que meu ventrículo esquerdo não esteja tão bom, eu tenho a tendência a aumentar as pressões no ventrículo, no átrio e nas pulmonares. Se a pressão aumenta, pessoal, eu vou ter uma tendência a ter essa pressão capilar pulmonar também aumentando, por uma situação acima de 18 milímetros de mercúrio. Isso favorece extravasamento de líquido. Mas enquanto eu estou entubado, eu estou pressurizado, o ar, teoricamente, está aqui, evitando maiores catástrofes. Então, quando eu penso em desmame do cardiopata, uma das principais situações que eu vou discutir com vocês é essa: assumindo que o ventrículo esquerdo pode não estar tão bem, e que quem sabe de interação cardiopulmonar na ventilação mecânica sabe que a pressão positiva adicionada nessa via aérea, dentro dos pulmões, exerce um efeito sobre o ventrículo esquerdo, melhorando sua capacidade de ejeção. Então, vamos entender isso? Quando o paciente está pressurizado, de um lado, ele tem uma certa estabilidade nos alvéolos, que impede que o líquido invada esses alvéolos,
né? Mesmo que eu tenda a uma certa congestão, se a via aérea está bem pressurizada no paciente entubado com o cuff insuflado, esse alvéolo vai ter uma certa estabilidade. A pressão positiva na disfunção do ventrículo esquerdo também otimiza a função ventricular do ventrículo esquerdo. A gente sabe muito bem que ela tem um incremento discreto, mas tem um incremento da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Você consegue, quando o paciente está pressurizado, melhorar discretamente esse volume sistólico, essa fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, tem um efeito que ajuda a aliviar a pressão dentro do ventrículo, diminuir um pouco a pressão aqui, um pouco a pressão aqui e favorecer o sangue a fluir dos pulmões para frente. Se ele melhora a bomba, ele elimina um pouco esse volume sistólico final, melhora o volume sistólico, diminui a pressão no ventrículo, no átrio, nas veias, e o sangue vai fluir para frente com mais facilidade. Então, o que eu quero dizer com vocês nesse sentido, se eu tenho uma disfunção cardíaca de ventrículo esquerdo, pessoal, a pressão positiva melhora o desempenho do ventrículo esquerdo. E a hora que eu tirar essa pressão positiva na hora do desmame, eventualmente da extubação, a hora que eu tirar essa pressão positiva, se a pressão positiva melhora o desempenho do ventrículo esquerdo, a hora que eu tirar, eu tenho uma tendência, isso pode acontecer, a uma diminuição do seu volume sistólico, a uma diminuição da sua fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E isso é um problema, porque isso pode favorecer aumento da pressão ventricular, atrial, nas pulmonares, e num segundo momento eu acabo sobrecarregando o meu capilar, porque a pressão positiva que estava aqui vai ter sido removida. E aí aquele líquido que tem vacilar, ele tem uma tendência a ficar por aqui mais do que devia, porque na hora que você tirou a pressão positiva, você teve a disfunção da bomba. Só que pode resultar numa pressão capilar pulmonar aumentada, que enquanto o paciente estava entubado, você não percebia, porque ele estava entubado, pressurizado, mesmo em pressão suporte, você não estava percebendo isso. Ele estava lá com pressão suporte PIP, esse sistema estava estável. Esse sistema estava estável, estava bombeando sangue. E na hora que você tirou, é que o pepino vai aparecer de uma vez. Então, nesses testes de respiração espontânea, o que a gente tem que discutir é: será que os testes de respiração espontânea, uma vez que esse cardiopata vai ser descontinuado da ventilação mecânica, deveriam ser conservadores, do tipo assim, deixa uma PIP de 5, 6, 7, bota uma pressão suporte de 8, de 7, de 6, né? Ou você deixa ele sem PIP, deixa ele sem pressão suporte, bota ele em peça T, para a gente ver o que vai acontecer com esse paciente antes de tirar o tubo dele. Porque depois que você tirar, se ele fizer tudo isso que eu falei, eu vou ter um baita de um problema. Então, a primeira coisa que eu quero fazer vocês pensarem é: o paciente cardiopata que está pressurizado na sua veia aérea, na dependência, entre aspas, ventilatória, em processo de desmame, ele tem favorecimento para que essa situação esteja estável. Então, de novo, pressão positiva otimiza a ejeção de sangue do ventrículo esquerdo, impede que o líquido, eventualmente, que se acumule aqui, vá invadir os alvéolos. E quando você vai remover essas pressões, está sujeito a um déficit agudo do seu volume sistólico, a uma maior pressão ventricular, atrial nas veias e nos capilares, e ao mesmo tempo você tem uma pressão de contrabalanceio, uma pressão alveolar que vai ser menor. E a partir dali, você tem mais problemas. Outra coisa importante que a gente tem que saber é: quando você vai botar o paciente num teste de respiração espontânea, se esse paciente tem aumento do seu trabalho respiratório, aumento do seu trabalho da ventilação, se ele fica muito taquipneico, esse ato de fazer esse esforço para ventilar, essa aspiração torácica que ele faz, vai trazer mais sangue para a caixa torácica. A gente sabe que um dos mecanismos de retorno venoso tem a ver com a aspiração torácica. Então, quanto mais esforço eu faço para poder puxar o ar, eu estou criando, entre aspas, uma sucção que vai trazer mais sangue pelas cavas e vai favorecer que essa caixa torácica se torne mais cheia de sangue. Então, imagine o que eu estou te dizendo agora na particularidade do desmame para o cardiopata. Se eu vou diminuir as pressões e eu percebo que esse indivíduo, no processo de desmame, no teste de respiração espontânea, está ficando taquidispneico, a gente sabe que existe um mecanismo que aspira ar para dentro pelo esforço, mas também aspira sangue para dentro da caixa torácica. Isso favorece, obviamente, o quê? A sobrecarga da pressão capilar pulmonar, a sobrecarga de um sistema que talvez não esteja tão bem para funcionar. Então, se eu tenho no processo de TRE um paciente ficando taquipneico, dispneico especialmente, eu tenho mais um fator que tem que ser considerado no teste de respiração espontânea para evitar o principal problema, que seria tirar a pressão de qualquer jeito, tirar o tubo e ver se o paciente está encharcado de líquido na caixa torácica. Então, tem uma série de recursos que a gente tem que pensar quando eu penso nesse desmame. Mas é claro que, explicado esse primeiro item aqui nessa forma
ainda subliminar, né, mais simples, vamos entrar em alguns conceitos aqui que eu acho que são importantes. Então, vamos continuar e lembrar, qualquer angústia aí, pode abrir seu microfone. Então, pensa nisso aqui, ó. Se eu quero descontinuar alguém do ventilador, eu acho muito legal pensar no que se fala do básico, né? O básico de um lugar bacana. Então, assim, se eu quero fazer o desmame, tirar do tubo, eles estão me falando o seguinte: olha, eu não posso ter instabilidade hemodinâmica que precise de altas doses de vasopressores. Então, vamos pensar? Por que que o paciente precisa de um vasopressor? O paciente precisa de um vasopressor para melhorar constrição, melhorar pré-carga, melhorar retorno venoso. Se você tem um paciente em desmame da ventilação mecânica, sabidamente cardiopata, e esse paciente, nesse período em que você está conduzindo esse desmame, teve um incremento da sua dose de vasopressor, você sabe, ele não está estável. O ideal seria ter o quê? As drogas vasoativas, se você considerar aqui a noradrenalina a princípio e secundariamente a dobutamina, com certeza elas não precisam estar descontinuadas, mas elas têm que estar tendendo fortemente a estar decrescentes. Então, quando eu penso em desmame da ventilação mecânica, isso não é só para o cardiopata, mas para o cardiopata ganha uma importância a mais. Se naquele momento que eu estou pensando em fazer um teste de respiração espontânea, eu estou vendo que aquele indivíduo está apresentando demanda hemodinâmica por aumento de droga, na hora que eu tirar a ajuda que o ventrículo esquerdo tem com a pressão positiva, possivelmente esse quadro vai piorar. Tudo que eu expliquei para vocês tem uma tendência muito maior a acontecer. Então, fica de olho. Se você está fazendo desmame de cardiopata e você percebeu, não, ele está há 3 dias só diminuindo a dose das drogas. Então, sinal verde para eu poder prosseguir. Não precisa estar sem as drogas. Agora, se essa droga, na véspera, hoje de manhã, eu estou de tarde, e essa droga foi aumentada, é uma baita de uma red flag, assim, para você não continuar. Uma bandeira vermelha que levanta a reflexão, né? Então, isso é óbvio. Outra coisa de qualquer desmame, que não é só para o cardiopata, mas que é óbvio na nossa discussão, é essa aqui, ó. Se você perceber que o paciente tem uma isquemia do miocárdio, é claro que você não pode prosseguir com isso. Então, a isquemia da forma mais simples seria uma alteração na onda T do eletrocardiograma, né? Se você tiver um paciente infartando com supra de segmento ST, se tiver uma inversão de onda T, se tiver um infra de segmento ST, seja qual for a situação que você suspeite pelo elétrico ter alguma coisa acontecendo, é óbvio que você não vai descontinuar a ventilação mecânica naquele cara, né? Isso aqui você pode confirmar muito bem, se confirma isso olhando a troponina, especialmente a troponina ultrassensível. Então, quando eu estou em desmame de um cardiopata que eventualmente infartou, quando ele infartou, a troponina subiu, alterou o eletro e tudo mais, você vai pensar em prosseguir a desmame da ventilação mecânica quando essa troponina não estiver mais subindo, estiver estável, estiver em curva decrescente, você sabe que a injúria do miocárdio cedeu. Agora, se você tem uma troponina em dose aumentando, 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 é óbvio que esse coração ainda está sofrendo, então talvez não seja o melhor momento para você progredir o teste de respiração espontânea e eventualmente uma extubação. Então é só para trazer na discussão conceitos que se aplicam a todo e qualquer desmame, mas que para o cardiopata, sem dúvida, tem que ser valorizados. Então, ao passo em que eu vejo uma evidência de isquemia, com alteração eletrocardiográfica que eu já mencionei, com a troponina ultrassensível aumentando, opa, é claro que eu não vou continuar isso. Eu tenho que primeiro avaliar direitinho de acordo para poder seguir. Então, desses itens aqui da viabilidade de um TRE, eventualmente de um desmame, de uma extubação, eu acho que esses dois merecem atenção. É natural você pensar, olha, esse paciente é cardiopata, mas tem uma cirurgia preparada para amanhã, é claro que você não vai tirar ele do tubo. Outra coisa importante, vocês vão ver muito isso, se você perceber que o pH do indivíduo está um pouco mais ácido, lembra que a disfunção ventricular muitas vezes causa hipoperfusão, e isso resulta em acidose metabólica. Então, quando você vê um pH um pouco mais ácido, tenha certeza que esse desmame tem tudo para dar errado. Toda vez que você vai desmamar um paciente, vai colocar o paciente em TRE, seja ele com disfunção do ventrículo esquerdo ou não, e ele está mais puxando para acidose do que para alcalose, você tem uma tendência grande para que isso vai dar errado, só de olhar o pH. Então, isso vale também para o gás carbônico. Se você perceber que o gás carbônico está um pouco mais alto, mais perto do 45 do que do 35, se você perceber que esse paciente está com o pH um pouco mais ácido, são dois marcadores muito importantes de chance de insucesso do TRE e da extubação. Então, fica essa dica também para o cardiopata. Então, em termos de gasometria, se chama atenção a presença de acidose metabólica ou acidose mista, associando-se aí com um PCO2 um pouquinho mais alto. Então, fica essa reflexão também. Muito bem. Dentro dessa discussão ainda, outra coisa que é legal quando você pega a nossa diretriz, já desatual, mas muito importante essa menção. O paciente cardiopata, por tudo que eu expliquei para vocês, tem uma enorme tendência
a ter ajuda do ventrículo esquerdo quando está pressurizado e ter estabilidade do sistema da interação cardiopulmonar alvéolo capilar ali. Agora, se a gente for fazer um desenho tosco aqui, pensar que esse alvéolo, esse capilar, tem que estar o ar aqui dando a devida PIP, mantendo a estabilidade, e o sangue está correndo aqui. Agora, no cardiopata, quando está em processo de TRE, de liberação da ventilação mecânica, indiscutivelmente é um paciente de maior risco. Todos os trabalhos que falam de desmame da ventilação mecânica falam, olha, o paciente com cardiopatia prévia, com disfunção ventricular prévia, sem contar os pneumopatas, são pacientes de maior risco de falência da extubação, de chance de reintubação. Então, se tudo que eu expliquei para vocês fala, quando ele está pressurizado, o ventrículo esquerdo está funcionando melhor, eu tenho mais estabilidade alveolar, que me garante mais tranquilidade. Mas se eu tirar essa pressão, ou diminuir subitamente essa pressão, pode ser que o líquido daqui, dentro do capilar, comece a querer extravasar com mais facilidade, uma vez que eu estou, e eu estou sendo redundante aqui, removendo um pouco desse ar dentro do TRE, dentro do processo de extubação. E sabe o que é importante? Nesse paciente com disfunção ventricular esquerda, eu tenho que ter a convicção de avaliar, além de pensar na função ventricular, na pressão arterial, na perfusão, olhar os marcadores de perfusão tecidual, lactato em curva decrescente, saturação venosa central estável, né, acima de 70, saturação venosa, o lactato idealmente menor de 2,2 milimol por litro. Nessas condições em que a perfusão está garantida, eu já tenho uma bandeira verde para poder prosseguir isso. Quer dizer, o sangue está fluindo, tem uma pressão arterial adequada, tem uma perfusão adequada, saturação venosa está ok, acima de 70, lactato sanguíneo menor de 2,2 milimol por litro, tudo garantindo para mim uma certa perfusão tecidual. Mas é importante prestar atenção nessa seta vermelha aqui, ó. Não se deve prosseguir uma extubação de um paciente com disfunção ventricular, ou paciente cardiopata, se tiver com o balanço positivo, porque aí você está favorecendo demais que o líquido que eventualmente esteja sobrando aqui, quando você tirar a pressão, ele vai pular para cá. É muito fácil para esse paciente que tem uma demanda por ventilação mecânica, se tiver com o balanço positivo, né, que esse líquido que está dentro do capilar extravase para dentro do alvéolo quando você tirar a pressão positiva. Então, se eu quero falar uma coisa para vocês, é essa. Tome muito cuidado, além de olhar se tiver uma isquemia vigente, aquilo que eu mencionei, se tem uma fração de ejeção adequada, uma perfusão adequada, um lactato adequado, uma saturação venosa adequada, para o balanço hídrico nas últimas 24 horas. Idealmente, balanço negativo, o paciente um pouco mais enxuto para suportar esse processo, né? Sem dúvida nenhuma. E eu não estou entrando no mérito do desmame geral, hein, pessoal? Nós já tivemos aula disso no passado, então não vou falar de drive neural, de força muscular inspiratória, de capacidade de ventilação, mas eu quero dizer, chamar atenção para os pontos da cardiologia que podem interferir nisso hoje. Então, se olhar para o que disse Harvard antes, agora eu falo o que diz a diretriz brasileira. Olha, hemodinâmica estável, com boa perfusão tecidual, e o especialista lê isso aqui como saturação venosa central acima de 70, 65 no mínimo, né? Para estar bem. Se eu tiver ali um lactato menor de 2,2, sem dúvida, eu tenho uma boa perfusão ou indicativo disso. Sem ou com dose baixa de vasopressor, né? Se eu não estiver com uma insuficiência coronariana, ou seja, sinal de isquemia descompensada, troponina aumentando, alteração eletrocardiográfica. Se eu não colocar o paciente em TRE, né? Se eu começar a perceber que eu diminuí as pressões desse paciente, coloquei ele em nebulização com peça T, tubo T, e começar a surgir uma arritmia que ele não fazia, especialmente a arritmia ventricular ou fibrilação atrial. Se isso acontecer modulado por eventualmente uma hipoventilação, isso é um baita marcador para você não prosseguir. E não precisa nem ser só ventricular, hein? Eu não precisa ter só uma taquicardia ventricular não sustentada ou eventualmente sustentada. Se surgir fibrilação atrial, né, em que os R's vão ficar irregulares no eletro, é muito forte. Uma vez que o paciente está em desmame da ventilação mecânica e ele tem FA, só pela FA ele aumenta o risco de insucesso em 16%, chegando a 27% menos sucesso. Então, aquela coisa, começou a fazer FA, suspende o desmame, reavalia, peça o parecer do cardiologista, do intensivista, estabiliza a FA, depois continua o desmame, porque se ela surgir nesse processo, né, isso é um problema. Lembrar que o paciente pode ter uma FA paroxística, ele entra e sai da FA, mas é um baita marcador que a coisa não está bem.
Tudo bem, pessoal? Então, só para chamar a atenção de aspectos como esse, que fazem ampla e restrita diferença. Então, de novo, o equilíbrio ácido-básico eletrolítico normais, especialmente aqui, o pH mais perto do 7,4, 42, 43 do que do 7,35. É mais seguro para a gente. Um gás carbônico mais perto de 35 a 40 do que de 41 a 45, embora tudo seja normal, é um sinal que eu tenho uma reserva ventilatória mais eficiente, tudo bem? Então, só para pontuar alguns aspectos importantes também. Outra coisa que para o cardiopata eu acho que faz todo sentido é usar um teste como esse, que a gente usou muito na pandemia, mas que para o cardiopata te agrega um valor, que é o quê? Ó, um teste que a gente vai avaliar de respiração rápida superficial, tipo o índice de Tobin. Mas olha o que eles sugerem que se faça no paciente em desmame prolongado, em desmame difícil, com risco de reintubação, como é o cardiopata. Então, olha aí, eles falam para tirar o suporte do ventilador, trazendo essa pressão suporte para zero, trazendo o PIP para zero e deixando esse paciente por 2 minutos. Aí você calcula o Tobin, a frequência ventilatória pelo volume corrente em litros. Então, você pega o exemplo aqui, o seu Tobin deu baixo, mesmo depois de 2 minutos sem pressão, se ele está 2 minutos entubado, ligado no ventilador, sem pressão e sem PIP, e esse paciente continua ventilando bem, com volume corrente adequado, e o Tobin aqui, quanto menor, melhor, esse paciente tem um baita de um risco de sucesso do procedimento. Por outro lado, se você perceber que esse indivíduo, ao ser colocado num teste de avaliação de 2 minutos, sem pressão suporte, sem PIP, teve um aumento importante da frequência ventilatória, associado a uma diminuição do volume corrente, pensa simples assim, ó, eu tinha um pulmão sadio e o capilar aqui. Quando eu tirei, vou fazer de novo para você poder acompanhar o raciocínio. Eu tenho um alvéolo normal, um capilar normal, tudo estável aqui. Aí eu fui lá, botei pressão suporte de zero, PIP de zero por 2 minutos. Então, tirei a ajuda. Nesse momento, se eu tiver um pouquinho mais congesto aqui, se eu tiver com uma disfunção ventricular mais importante ali, que sentiu a falta da pressão, nesse momento o líquido vai começar a entrar. E quando o líquido começa a entrar no alvéolo, quem é que sai? Sai o ar. Então, quem tem uma tendência a diminuir? Diminui o volume corrente. Ele ainda está no ventilador, dá para você ver isso. Então, coloquei o paciente em respiração superficial rápida. O volume corrente começou a cair. Estava 400, daqui 10 segundos está 380, daqui 20 segundos está 360. Onde é que está indo parar esse volume corrente? Está sendo expulso. Por quê? Possivelmente você pode pensar, entre outras causas, o líquido está tomando lugar de onde seria ar. E como você começa a diminuir o volume corrente e vai querer manter o volume minuto, você tem uma tendência a aumentar a sua frequência ventilatória. Então, se você faz isso, você vai ter o quê? Obviamente, se sua frequência começar a aumentar, seu volume corrente começar a cair, esse número aqui vai aumentar para caramba. Então, o que é o Tobin? Quando ele passa de 105 é ruim, mas para a gente, para o cardiopata, é muito mais fácil você pensar, antes de começar o processo, qual que era o Tobin? Faz de conta que o Tobin deu 60. Coloquei o paciente em pressão suporte de zero, PIP de zero, deixei 2 minutos. Ele está sem ajuda nenhuma. Nesse momento, a frequência que era 18 virou 30. O volume corrente que era 300 virou 150. Não precisa ser o Einstein para entender que isso aqui vai pular de 60 lá para a casa do chapéu. E aí você vai ter um valor muito maior. E se o valor ficar muito maior, o que, que vai acontecer? É um baita sinal que você não tem que tirar o tubo desse paciente, porque ele já está na tua frente mostrando desconforto. E nesse momento, a respiração superficial é recomendada. Eu acho que ela conta uma imagem muito forte daquilo que pode acontecer sem você tirar o tubo. Aí é muito mais fácil. Você pressuriza de novo, melhora a função do ventrículo esquerdo, restabiliza o pulmão e vida que segue, enquanto os diuréticos, o posicionamento, o vasodilatador vão ser usados em casos específicos. Então, essa sugestão eu acho muito forte no desmame do cardiopata, eu vejo com muito bons olhos e, sem dúvida nenhuma, é muito forte. Lembrar que o Tobin normal é isso aqui, ó. Menor de 105, deu certo o TRE. Só que assim, cara, para o cardiopata, seja um pouco mais rigoroso. Prefira valores menores. Quanto menor, melhor. Quer dizer, tá eupneico, ventilando bem, sem ajuda nenhuma. Tá mantendo um volume bom sem ajuda. 2 minutos não vai matar ninguém. Pelo contrário,
vai só garantir um desmame mais bem-sucedido. Então, olha o que eles falam também, pessoal. Quebra um pouco essa coisa que tem fortemente nas UTIs brasileiras, de que desmame tem que ser feito com pressão suporte de 7 para vencer a resistência da via aérea, de 5 a 7, PIP de 5 para dar estabilidade para o alvéolo, essas bobagens que não tem uma publicação recente que recomendam. Então, quando a gente está discutindo isso com os especialistas, eles falam, olha, comece a pensar no cardiopata que tem chance de congestão em usar outros recursos, tipo ó, a própria peça T com nebulização, normalmente feita com 6 litros por minuto, ligada na peça, isso normalmente é o que se usa aí pelos papers. Olha lá, outro exemplo muito legal, pressão suporte de 0, PIP de 0, então assim, pense em tirar a sua ajuda, pode deixar no ventilador, mas é muito perto do que seria uma peça T. Para esse paciente cardiopata com risco de disfunção congestiva, de disfunção do ventrículo esquerdo, é muito elegante pensar em menos ajuda, né? E cada vez mais eu vejo isso com bons olhos, tirar a PIP da jogada, pelo menos a PIP sai, pessoal. Então vocês vão ver daqui a pouco um monte de trabalhos que falam, inclusive nas maiores revistas do planeta, olha, quer fazer desmame da ventilação mecânica? Tira a PIP. Se quiser deixar a pressão suporte, vá lá que seja, para abrir a porta, para entrar o ar lá dentro, uma pressão suporte de 8, você vai ver muitas vezes que isso é citado, mas a PIP zero. Então, no cardiopata, eu vejo isso com muito bons olhos. Tirar a pressão positiva expiratória final, porque se tiver alguma congestão para pular para o alvéolo, é ali que ela vai acontecer, né? Embora a gente no Brasil tenha uma tendência grande a usar a pressão suporte PIP, né? Eu vejo isso com pouca facilidade. Então, assim, também não acho que o CPAP seria uma boa nesses casos. Eu vejo com muito melhor opção na minha curva de aprendizado aí, retirar as pressões e deixar esse paciente, mesmo durante todo o TRE, por 30 minutos sem as pressões. Sabe qual que é a premissa? Se esse cara está estável a ponto, está diminuindo a droga vasoativa, está com o balanço negativo, está mantendo a perfusão, está mantendo o eletro sem arritmia, não alterou nada, ele está mantendo uma boa hemodinâmica, um bom pulso periférico, sem ajuda nenhuma, ele está super bem, isso tem um baita fator preditivo positivo, assim, quer dizer, ó, pode tirar que vai dar certo, vai dar, estuba que não tem erro, ele aguentou meia hora assim, vai dar tudo bem. Ao invés de você ficar pensando, se eu estubar, já vou colocar na VNI automaticamente para prevenir, facilitar o desmame, tipo de coisa que você já testou antes. Não que você não possa colocar a VNI depois da estubação, no cardiopata, com disfunção ventricular, facilitar esse desmame. Pode, né? Mas eventualmente o cara não quer, ele está acordado e fala, não, não vou fazer. Né? Então você tem a opção de KNAF, tem a opção de VNI, mas isso é para uma outra discussão. Agora veja, menos é mais, talvez, para o cardiopata. Então, essa recomendação aqui, eu não concordo nem a pau para o cardiopata. Se você pensar em pressão suporte de 5 a 7, ok, ok, vá lá que seja. Se você pensar em tubo T, ok, vá lá que seja. Mas se você adicionar PIP nesse processo, aí eu vou te falar, para o cardiopata, essa não é uma tendência que eu acredite. Então, de novo, se você pensar no desmame, e normalmente 30 minutos são mais que suficientes, 60 se você quiser fazer a prova do gladiador, mas acima de 60 é só gasto de energia mesmo. Então, um desmame no TRE não deve ser superior a 60 minutos, idealmente 30. Se você quiser testar muito naquele paciente que quer retubar 60, mas sempre menos ajuda, e eu vejo o tubo T com bons olhos para essa população, desapega um pouco. Agora, se você quiser colocar no ventilador, sem pressão suporte, sem PIP, o legal é que você consegue ver o volume corrente na sua frente piorando, ver a frequência aumentando sem ter que ficar contando. No tubo T, você não vai ver o volume corrente. Então, ao invés de usar a peça T, se você tem quem te diga, e não é o Zé das Couves, né? Parece que não é qualquer lugar que te fala, existe a opção de pressão suporte de 0 e PIP de 0. Tem esse que vos fala falando que é uma opção que ele acredita muito e que qual é a vantagem disso em relação à peça T? Porque você consegue monitorizar o volume corrente, o volume minuto e a frequência. É o melhor dos mundos, você consegue ver a falência antes dela acontecer. O volume corrente vai decaindo na curva do tempo, a frequência vai aumentando na curva do tempo. É óbvio que esse paciente está hipoventilando, ele vai precisar de pressão de novo. Agora não, ele passou 15, 20, 30 minutos com o mesmo volume, com a mesma frequência, está de boa na lagoa, por que não proceder à extubação? Então, se você fala assim, Juliano, se eu for fazer o desmame, peça T ou tubo pressão suporte 0 PIB de 0, é o ventilador. É o ventilador que vai te deixar ler o volume corrente o tempo todo. E aí você pode começar até a jogar. O volume corrente caiu 10%, bandeira amarela. Caiu 20%, bandeira vermelha. É um baita sinal que ele está começando a ir para ventilar. E se isso for acompanhado de aumento da frequência, piorou. E se ele começar a saturar, piorou mais ainda.
Se você vê a frequência cardíaca aumentando, né? Tava lá, começou o desmame em 100, passou de 140, baita sinal que ele está ficando taquicárdico, está sentindo falta de oxigênio na periferia, está sofrendo, né? Então, viu a frequência ventilatória aumentando, mais de 20%, estava com 20, pulou para 24, 25, opa, já mudou bem, hein? Se esse aumento da frequência foi acompanhado de diminuição do volume corrente, aumento da frequência cardíaca, e nos quadros mais graves, queda da frequência cardíaca, que já tem a ver com a hipóxia, malandro, tudo para você não tirar o tubo desse paciente. Então, são reflexões como essa que já estão aí colocadas como opções, né? Então, só para deixar claro, ó, 30 minutos é o mínimo, 1 hora é mais suficiente, isso aqui é mais do que você precisa. Esquece isso, pelo amor de Deus. É só uma prática mesmo. Ah, mas na minha UTI faz. Então, reveja, né? Seja uma luz de conhecimento dentro da iniquidade do seu ambiente, tá? Bom, essas questões que se discutia sobre diâmetro de tubo para vencer resistência, isso realmente existe, pessoal, mas eu quero que você veja esse gráfico aqui para você entender o seguinte: mas eu não vou precisar da pressão suporte para vencer a resistência do tubo. Lembra que o sistema está todo pressurizado, pessoal. Uma das coisas interessantes para você pensar é assim: quanto maior é o diâmetro do tubo, por exemplo, assim, ó, você pega um tubo que tenha um tubo de 9 milímetros, por exemplo, você vai ver que a pressão suporte que você precisa para vencer essa resistência é muito menor do que a pressão suporte que você precisa para um tubo 7. Quanto menor o diâmetro do tubo, maior a pressão que você precisa para vencer essa resistência. Mas você veja, aqui a opção de 4 já estava lá desde 88, e aqui no Brasil fica essa coisa de 5 a 7 de pressão suporte. Então, desapega um pouco disso. Pressões suportes menores são opções, especialmente quando o paciente está eupneico. Quando a frequência está menor, né? Você pode usar as pressões mais baixas, porque isso é muito fácil do ar passar. Conforme a frequência respiratória vai aumentando, o trabalho da respiração aumenta, você vai acabar precisando de mais pressão para vencer a resistência. Quanto maior o trabalho da ventilação, mais taquipneico, mais perigo o paciente tiver, maior vai ser a resistência das vias aéreas também. Então você vai precisar de mais pressão. Mas se ele está taquipneico com muita dispneia, é claro que você não vai proceder a extubação. Então, trazer essa reflexão para a gente. Então, veja quando é que o TRE falha. E no cardiopata, acho que tem que estar com as luzes piscando nisso. Olha, sua frequência aumentou mais de 20%, ou no mínimo 20%, baita de um sinal. Não precisa esperar ela chegar a 35 inspirações, embora ela possa. Mas você partiu de 18, ela passou de 18, foi para 23, já é mais de 20%, já começa a pensar, especialmente se isso vier acompanhado da queda do volume corrente. E para você monitorizar isso, no ventilador, tubo T, pressão suporte zero, PIB de zero. Desaturou, deu ruim, sinal de congestão, sinal que não está bem, aumentou o consumo da periferia sem garantir a entrada, está ruim. A frequência subiu cardíaca mais de 20% em relação ao basal, associada a desconforto respiratório, dispneia, baita de um sinal. Passou de 140, ultra sinal. Fez hipertensão ou hipotensão, tem alguma coisa errada. Está sofrendo demais, o sistema cardíaco está sendo sobrecarregado. Então fica de olho, né? Fica de olho. E de novo, olha lá, precisou aumentar a dose, correr volume, entrou com inotrópico, é claro que deu errado. Surgiu dor no peito, é óbvio que deu errado. E para o cardiopata, você vê que isso aqui parece que é feito para o cardiopata. Então, e era uma aula de Covid, mas assim, whatever, é feito para a gente pensar no que a gente está consumindo, pessoal. Então, quando é que você vai proceder à extubação? Passou no TRE com menos ajuda, não teve congestão, não crepitou base, o paciente sentado no leito, acordado, né? Saturação está acima de 90, beleza, ok. Tem tosse, não precisa aspirar a cada hora, tá tudo bem. Tá estável, tá fora da droga ou tá com dose mínima, tá consciente, né? Aí você tá bem, né? Nem acho que o Cuff Link aqui seja mandatório, né? O Cuff Link test, mas são questões que a gente já discutiu em outras aulas também que eu não quero abordar hoje, mas eu acho que se tem estabilidade, vai para cima, né? Então, dentro dessa discussão, pessoal, deixa eu só parar aqui um pouquinho e trazer outra coisa em perspectiva aqui agora. Quando eu trago os trabalhos, pessoal, são vários, né? De vários e vários mesmo. Então, assim, você pega esse aqui, por exemplo. Então, olha que interessante, para pensar em desmame. Então, olha lá, eles estão falando aqui das mais diversas populações, mas eles estão fazendo, usando a peça T para fazer o TRE, aqui ligado com 9 litros por minuto de oxigênio no fluxo de gás, buscando uma FO2 de menos de 40%, embora seja discutível com litro por minuto qual FO2 você está dando, mas estavam dando isso aqui, né? Olha como é que eles faziam: ligar no ventilador,
com uma pressão suporte de 8 e PIP de zero. Então, você vê, não é de hoje, o estudo relativamente antigo aqui de 2022, mantendo FO2 antes do TRE, mas pressão suporte de 8, PIP de zero, e o outro grupo com peça T. Né? Eles faziam isso por 30 minutos com peça T e com pressão suporte, né? Beleza, né? Ok, só para a gente entender. A verdade, pessoal, é que quando a gente olha esse estudo, você vê assim, em termos de mortalidade, a gente teve aqui na UTI uma certa mortalidade, no hospital uma certa mortalidade, mas basicamente falando, quando eu penso aqui, nenhuma diferença em termos de mortalidade nessa população. Então, ninguém morreu mais, ninguém foi mais tempo no hospital por causa disso, né? Então, assim, nesse estudo aqui, peça T sem nenhuma ajuda, ou pressão suporte de 8 e PIB de zero, não mudou nada de ruim, assim, pensando em mortalidade e tempo de permanência no hospital. Nesse outro estudo aqui, de novo, ó, só que eles faziam 2 horas de peça T. 2 horas de peça T e outro grupo com pressão suporte de 8 e PIP de zero. Então, de novo, pressão suporte de 8 e PIP de zero, um estudo de 2019. Não é só para cardiopata, mas é para mostrar para vocês que a opção da PIP de zero é extremamente apresentada e discutida. Qual é o erro desse estudo no desenho? Colocar 2 horas de tubo T, pelo amor de Deus, contra 30 minutos de pressão suporte de 8 e PIP de zero. Eu acho que é desvantajoso. 2 horas é muito sem ajuda, né? E o que aconteceu nesse estudo aqui, basicamente falando, quem ficou 2 horas no tubo T foi pior, foi menos estubado. 30 minutos na pressão suporte sem PIP deu mais certo. Então, para que você vai fazer 2 horas? Aí vai falar, a peça T é ruim? Não. Ruim é você deixar o cara 2 horas fora da pressão positiva se degladiando contra o sistema. Aí tem que ser o ramo. E mesmo assim, 70 e poucos por cento conseguiram ficar fora do ventilador. Né? Então, assim, é entender que a peça T tem que ser usada por 30 minutos, talvez 1 hora, mas não 2. Então, a falha desse estudo é essa. Mas, de novo, o que eles usaram? O que é legal? Pressão suporte de 8, PIP de zero, sem tanta ajuda na pressão positiva. E acho que o maior estudo recente é o REVA, né? Vocês estão vendo aqui na New England, em 2022, eles estão colocando exatamente isso, os critérios que a gente já falou de falência, olha lá, frequência maior de 35, a saturação acima de 90, com FO2 menor de 40, né? Aí vocês vejam aqui, eles estão tendo critérios para proceder o TRE, uma FO2 de pelo menos 150, sem estar muito agitado nem muito prostrado, um RAIS de -2 até +1, né? Então, assim, sem sedação, sem usar vasopressor ou com dose mínima, e veja como é que eles trataram para fazer o TRE. No grupo, pressão suporte. Pressão suporte de 8, PIP de 0, no PIP, no PIP. Então, para que você está fazendo desmame com PIP ainda? Entendeu? No cardiopata, não faça. Desse estudo aqui, pessoal, uma grande parte da população era formada de disfunção cardiogênica também. Tudo bem, pessoal? Outro grupo com peça T. Sabe o que foi legal aqui? O peça T com 6 por minuto, assumindo aí uma FA2 ao redor de 40%, embora isso seja questionável, né? Faziam no máximo 1 hora de TRE aqui. Sabe o que aconteceu, pessoal? Não deu a mínima diferença em tudo. Então, de novo, peça T sem ajuda nenhuma por 30 minutos até 60 minutos, pressão suporte de 8, PIP de zero, e quiçá uma pressão suporte de zero, uma PIP de zero, sem nenhuma ajuda por 30, 60 minutos para o cardiopata sujeito à congestão, são ótimas opções. Então, o que eu quero falar aqui é convencê-los de que essa é uma opção viável e super possível, né? E deu super certo, tá? Então, apresentando esse conceito, e antes da gente seguir aqui, pessoal, só colocar um outro aspecto importante, que é o aspecto do artigo em si. Então, esse artigo, como volto a falar, já está lá na central, mas uma das coisas que é legais aqui é explicar tudo que tem de risco, pior problema, melhor problema, mas como é que é o desmame, mas olha aí, ó, quem é que está sujeito a dar errado? Quem tem doença cardíaca. Então, assim, o cara tem tudo que você possa imaginar e ainda tem a doença cardíaca. Beleza, então tudo bem. Ok, está apresentado o problema, você vai ler sobre quem fica mais tempo na SEC, quem usou suporte circulatório mecânico, quem sangrou, quem teve arritmia, sempre está associado à falha. Olha o que eu falei aqui, ó. A arritmia atrial sempre está ligada à falha de desmame. Então, não tinha, começou a fazer, já tem FA, seja mais criterioso ainda, né? Seja flutter ou seja fibrilação atrial, isso chama atenção, né? Isso sempre chama atenção. Beleza, o que mais que eu quero mostrar aqui do paper, que tem os exercícios, tem tudo, né? Uma das coisas legais é que eles mencionam, olha, quanto mais você vê o pH mais ácido, e nesse estudo aqui, ó, eles estavam medindo o pH gástrico, mas quanto mais ácido estiver o indivíduo, maior é a chance de insucesso.
né? Então, assim, quanto mais ácido ele estiver, isso tem associação com o lactato mais alto, a tração venosa mais baixa, menor perfusão tecidual, risco de fadiga, falência muscular ventilatória, disfunção diafragmática, perfusão pior. Então, olha o que eles falam aqui, ó. A saturação venosa, quanto mais baixo, maior a taxa de insucesso do seu TRE, da sua extubação. Então, você não pode negligenciar. Caiu abaixo de 70% na gasovenosa é ruim, lactato está subindo é ruim, né? Então sempre lembrar disso é muito importante. Fica o paper aqui para vocês verem depois, né? Outra coisa importante, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é que está sujeito demais ao edema pulmonar, que a ventilação positiva contrabalanceia. Então a gente chama isso de edema pulmonar induzido pelo desmame. Então, quando eu estou diminuindo a pressão, eu estou sujeito a esse alvéolo ser invadido por líquido, especialmente se eu tiver com o balanço hídrico positivo, né? E uma das coisas que eles falam, pessoal, é fazer um teste aqui que o Liu e os colaboradores fizeram, o TRE com peça T, né, em relação à resposta hemodinâmica. E sabe o que eles faziam, pessoal? Eles faziam uma elevação de membros inferiores. Olha que estudo interessante, pessoal. Quando você levanta os membros inferiores do indivíduo, o que vai acontecer? O líquido vai sair do membro inferior, vai cair tudo na caixa abdominal, vai cair na caixa torácica. O que eles estavam testando? Se você levasse a perna do paciente com disfunção, suspeita de congestão e tudo isso, com disfunção ventricular, quando você eleva a perna do paciente, deixa o líquido escorregar para dentro da caixa torácica, isso é rápido, né? Se você levar 1 minuto sustentar, o líquido já escorreu do pé para dentro do abdômen para ver a cava, da cava para dentro do coração e do pulmão. Nessas condições, o que você tem que pensar? Se eu levantar a perna e piorar o volume corrente, piorar a situação ventilatória, isso é um baita sinal que os líquidos estão chegando ali. Está chegando e está começando a dar problema. Agora, por outro lado, esse teste nem é feito para isso. Quando fazem esse teste, é justamente para ver o quê? Quando eu elevo a perna, se o paciente tiver com o balanço positivo, a elevação da perna não vai resultar em grandes coisas, porque onde tem líquido, o líquido não consegue entrar, pessoal. Então, entenda o que eu estou te falando agora. Se eu tiver com os meus vasos todos cheios de sangue, que eu estou com o balanço hídrico muito positivo, né? A hora que eu levantar a perna, isso não vai mudar. Agora, por outro lado, se eu levantar a perna e ver que a pressão arterial subiu, que a curva da plasmografia encheu, que eu tenho um pulso mais forte, é sinal que esse paciente, teoricamente, está respondendo a volume. Se ele responde à chegada de volume na caixa torácica, é porque esse paciente não está com o balanço tão positivo. Se o balanço estiver positivo, quando você eleva a perna, o sangue chega e aí não entra, porque o sangue já está lá. Onde tem líquido, o líquido não entra. Então acaba que você não tem repercussão. Agora, se você tiver com o balanço mais negativo, você levanta a perna, o sangue chega lá em cima. E quando chega e você vê um incremento da pressão, isso é um bom marcador, porque sinal quer dizer, esse paciente não está com balanço positivo. Que quando ele está com balanço muito positivo e você levou a perna e não mudou nada, e se você estubar esse paciente e fizer o TRE, isso tem uma chance enorme de congestão. Então vamos ler o texto juntos aqui para explicar de uma forma mais técnica aquilo que eu falei agora. A elevação passiva da perna cria um aumento do retorno venoso, que é reversível, e dá para ver se o paciente responde a fluido. Caso, se eu elevar o membro inferior, não aumentar o índice cardíaco, o volume sistólico, a pressão, a curva do pletismógrafo, se assume que esse cara já está cheio de líquido. E esse cara já está lotado. E quando você tirar a pressão, para fazer congestão é mais rápido. Então, o que eles falam assim, quando o Liu fez isso, ele falou, se eu levantar a perna e esse paciente não tiver uma manifestação com repercussão hemodinâmica de aumento, isso é um baita sinal que não está na hora de eu tirar a pressão, porque eu estou com um risco enorme de, na hora que eu tirar a pressão, fazer congestão pulmonar. Então é interessante, né? E quando eles enxugavam os pacientes, o TRE dava certo, porque ele era um baita indicativo que esse paciente estava muito volêmico. Hoje, com o ultrassom beira-leito, pessoal, você consegue ver a cava. Então, você consegue ver se a cava está oscilando na ins e na ex ou se a cava está rígida. Se a cava estiver rígida, entre aspas, mas se a cava não estiver oscilando na ins e na ex, é um baita sinal que está hipervolêmico. Então, talvez não seja a melhor hora para você descontinuar. Esse capítulo aborda o ultrassom no sentido do beira-leito, para você ter uma noção se esse paciente está com sobrecarga volêmica ou não, tem uma disfunção ventricular ou não. Então, fica essa sugestão de elevação dos membros inferiores. Outra coisa muito interessante, pessoal, é o peptídeo natriurético, né? O peptídeo natriurético B, né? O BNP que a gente chama. O BNP, pessoal, ele é liberado pelo seu ventrículo quando está com insuficiência cardíaca. Então, se o ventrículo estiver muito fraco, o seu BNP vai estar mais alto. É critério marcador da disfunção ventricular. E tem mais de um estudo que fala que quando o BNP está aumentado, por exemplo, você dosou o BNP do paciente, colocou ele em TRE, está pensando em estubar. E esse BNP, aqui tem o dado, ó, ele subiu mais de 48,
Você vê aqui, ó, você colocou esse paciente em desmame, você percebeu que o seu delta de PNP aumentou mais de 48 nanogramas por litro, isso é um marcador de insuficiência ventricular. Então, o teu BNP estava 100, você botou em TRL, foi lá e pulou para 170. Passou de 48, isso é um marcador de falha que tem 91% de sensibilidade e 88%. Outro estudo feito por um colega do INCOR lá há um certo tempo atrás mostrou que o BNP que está maior é um BNP que está associado a insucesso. Então, eles faziam desmame da ventilação mecânica, dosando o BNP, que tem a ver com a disfunção ventricular, e eles mostravam assim, ó, quando esse BNP se apresenta desse jeito aqui, ó, maior de 299 nanogramas por litro, é aqui que falha. É um marcador importante de disfunção ventricular. Então, o BNP, quanto mais ele vai aumentando, maior a taxa de insucesso, né? A chance de sucesso no vermelhinho é muito maior quando o BNP passa de 299. Então, se você pensar, o BNP é um marcador de disfunção ventricular, ele passou de 48 do pré para o pós-TRE, sinal de que não vai dar certo, que o seu ventrículo está ficando mais fraco. Em qualquer momento ele está acima de 299, é um sinal que tem uma chance maior de falência. Então, é pensar em marcadores bioquímicos que representem disfunção ventricular. Então, trazer para a gente aqui uma série de reflexões, elevação de membro inferior, o valor do BNP como pressuposto, o aumento da hemoglobina maior de 5% no sangue, tem a ver com essa congestão sanguínea na caixa torácica, então aumenta o risco de insucesso, quando aumenta a sua hemoglobina acima de 5%, isso chama atenção. Outra coisa interessante, pessoal, e aqui tem esquemas, todos eles que eu não vou mencionar agora, e depois vocês façam a leitura, mas outra coisa interessante é a coisa da FA que eu falei para vocês. Então, surgiu FA, pessoal, olha aqui, ó, chega, é muito frequente, quando você tem FA, a chance de insucesso é muito maior. Então, apresentou FA, né, seja assim desconforto ou não, os estudos são vários que mostram falha de desmame. Então, se você perceber fibrilação atrial surgindo, dê atenção para isso. Então, fica essa grande reflexão aqui em termos de muitas coisas que podem interferir nesse processo, algumas delas fáceis de ver, outras mais difíceis, mas todas necessárias para que você possa fazer direito aquilo que é tentar descontinuar a ventilação mecânica de um cardiopata. Cada vez mais eu acho que as equipes de assistência em UTI e os meus times, eu sou muito firme com relação a isso, eu incentivo fortemente que o desmame seja feito, e especialmente o TRE, dando um desafio maior para o cardiopata. Ou seja, a mensagem principal de hoje: comece a fugir da PIP, pelo amor de Deus, isso já está claro nos estudos todos e nessa opinião desse que vos fala. Pressão suporte também para o cardiopata com uma disfunção mais severa, acho que é uma inimiga, te ilude, ela pode ter um efeito pressórico que ajuda a função ventricular e que a hora que você tirar ela vai fazer falta, né? E nesses pacientes com disfunção severa, pessoal, se ele tolerar, não tem porquê, se ele tiver muita comorbidade, já foi idoso, pneumopata prévio, cardiopata prévio, eu vejo com muito bons olhos a ventilação não invasiva facilitadora. Então, assim, estubou, coloquei na VNI, vou desmamando a VNI aos poucos se o paciente aceitar, né? Vejo com melhores olhos do que o KNAF, inclusive. Porque normalmente esse paciente não vai ter, o KNAF não vai contrabalancear o edema pulmonar, ele vai ajudar na oxigenação. Então, na minha opinião, pessoal, acho que a VNI, para quem tolerar e tiver uma cardiopatia mais importante, mas sem dúvida, menos pressão suporte. Fuja dela, o zero parece ser uma boa opção nesse tipo de situação, tá bom? Então, basicamente, era muito mais levantar reflexões nesses 50 minutos, e agora, no finalzinho, eu abri para as colocações de eventuais dos colegas aí que queiram participar. Um prazer receber, nesse começo de ano aqui, mais de 50 pessoas na sala. Vamos lá, pessoal. Se tem alguma pergunta, é agora ou nunca. Enquanto isso, eu vou encerrar a gravação aqui. Obrigado a todos pela presença. Pronto.